dia. Tudo bem? Descansaram um pouquinho? Não, né? Tudo bem. Gente, muito obrigada por terem vindo tão cedo. Eu sei que ontem foi um dia muito legal, mas também muito cansativo. E estar aqui sábado de manhã, essa hora, enfim, significa muito para a gente, é super importante. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Então, muito obrigada. Aí eu queria chamar agora a Tabata. A Tabata não estava aqui ontem, mas acho que muitos de vocês conhecem ela. Ela também é cofundadora do Mapa, cogestora com a gente, e vai apresentar agora amanhã para vocês. Obrigada. Bom dia. Bem-vindos ao segundo dia da Conferência Mapa Educação. Eu estou muito feliz. Vocês estão animados? Sim. Então tá bom. Para mim é uma grande honra apresentar a Miriam, tanto pelas contribuições que ela teve ao Brasil até agora, como por seus trabalhos e livros que me inspiram tanto. Falando um pouquinho sobre o trabalho dela, Miriam Leitão é jornalista, colunista do Globo, economista, comentarista da TV Globo, Globo News e CBN, e escritora autora do best-seller Saga Brasileira, que eu gosto muito, uma obra sobre a história econômica do Brasil. Em 2007, recebeu o Prêmio Jornalista Econômico e foi a segunda mulher brasileira a receber o Maria Morse Cabot Prize, em 2005. Nesse mesmo ano, foi a vencedora do Prêmio Camélia da Liberdade. Miriam, por favor. Obrigada. Obrigada, Tabata. É uma honra estar aqui. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Vocês não podem imaginar. Eu estava tensa hoje de manhã, pensando, será que eu vou ajudar a contribuir com alguma coisa? Eu vou levar alguma informação que seja relevante? Né? Eu respeito muito os jovens, e mais do que isso, para vocês terem uma ideia de quão importante vocês são, essa semana eu estava conversando com um grupo de executivos de empresas, e eles estavam todos pessimistas, tem razão, né? Está todo mundo pessimista. Aí fala assim, mas assim, o que fazer com os jovens? Os jovens não se interessam por nada. Aí eu falei, bom, sábado eu vou estar com um grupo de jovens do Brasil inteiro que vêm a São Paulo para discutir educação. Aí aqueles sorrisos todos se abriram. Quer dizer, a informação de que vocês se mobilizaram para vir aqui e vão discutir educação já é em si uma notícia boa. É isso que eu queria contar para vocês. Hoje eu vim compartilhar informações e sentimentos com vocês sobre o Brasil. Esse país que eu tenho estudado como jornalista a vida inteira, eu tenho mais de 40 anos de jornalismo. E eu sei que vocês vocês chegaram à juventude num momento muito difícil do Brasil. Mas tão difícil assim que eu já vi, como jornalista, eu cobri 3 grandes recessões. Essa é a maior delas. Eu cobri a recessão no final do governo militar, depois uma recessão no governo Collor. Essa é a mais forte, é a mais longa, a mais penosa. E ela se mistura com outras crises. A crise política, a crise moral, a gente está desanimado. Então, tudo isso se juntou e espalha esse sentimento de desânimo. Ao mesmo tempo, eu estou vivendo uma outra realidade. Eu estou meio que vivendo 2 realidades ao mesmo tempo. Porque eu estou viajando pelo Brasil inteiro, conversando com pessoas sobre o que pode dar certo, o que foi feito que deu certo. Por isso eu vim conversar com a Tabata, inclusive fui lá na Vila Missionária conversar com ela na casa dela sobre a história dela. Estou buscando histórias de pessoas e de projetos e de coisas que deram certo e que olham para o futuro e que pensam o futuro. Então, porque eu estou fazendo uma série para a Globo News chamada História do Futuro. Então, há 2 semanas atrás, a gente estava viajando pelo Rio Negro e passamos o domingo inteiro numa comunidade ribeirinha do Rio Negro e eu tive excelentes notícias. Há 3 semanas atrás, eu estava no Rio Grande do Norte, no extremo norte do Rio Grande do Norte, e passei o dia conversando com pessoas que não estudaram, são pessoas mais velhas, são pessoas analfabetas, e eram produtores rurais, e eles eram tão inteligentes. E eles tinham encontrado tantas soluções brilhantes. Eu tenho aprendido tanto viajando por aí. Então, ao mesmo tempo que eu cubro a crise brasileira, eu estou vendo o outro Brasil. Então, eu trago boas e más notícias para vocês. Há dificuldades no país, mas, ao mesmo tempo, há uma
há muita coisa acontecendo que a gente não está vendo e que a gente precisa ver até para a gente ter mais confiança e renovar os nossos laços com o país. A gente pode... Conversando com a Tabata, assim, o que eu podia contribuir, eu pensei num assunto, ela pensou no outro assunto, depois falei, deixa eu falar de Brasilzão, assim, alguns dados sobre o Brasil. Quem é esse país? Que país é esse que entrou nessa crise? É um país que venceu muitas batalhas. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Nós vencemos batalhas difíceis. Eu queria apontar a primeira batalha que eu vi o país fazer, lutar bravamente e vencer, foi a luta contra a ditadura. Eu cheguei à juventude, à idade de vocês, num país sob censura, sob pressão a mais violenta contra jovens, contra qualquer discordância. Era um momento de silêncio. Os anos 70 era uma específica parte da ditadura que havia um silêncio enorme, nem manifestação estudantil tinha. Uma reunião de UNE era uma reunião que você tinha que se esconder e dar um nome fictício, codinome, para chegar numa reunião de 3 gatos pingados. Então, era um momento da morte da sociedade, era um momento muito difícil. E eu vi passo a passo dessa luta que o país travou. Não foi uma luta apenas para acabar com uma ditadura, foi uma luta para confirmar a nossa opção pela democracia. Eu sei que vocês podem dizer, mas a democracia está em crise. Ela está em crise porque nós estamos fortalecendo, nós estamos lutando contra os defeitos que aparecem, mas a democracia é completamente diferente daquilo que eu vivi na minha juventude. E houve momentos de desânimo muito forte. Eu vou falar de um momento. 74, 73, na verdade. Eu estava saindo da prisão. Eu tinha ido presa, grávida do meu filho mais velho, e, quando eu saí da prisão, eu estava sem esperanças no futuro do país. Não tem futuro, não tem país. E o Ulisses Guimarães, um político aqui de São Paulo, né, importante, e que conduziu o país na luta contra a ditadura, ele se candidatou, assim, ele ia ter uma escolha de outro general, então ele se lançou como anticandidato, ou seja, não ia ter campanha, mas ele ia fazer discurso. E o discurso dele era tão bonito, e eu ouvi o discurso e me emocionei muito, porque ele falava que havia possibilidade de buscar a democracia. E teve uma hora que ele falou assim, posto aqui do alto da Gávea, Gávea, né, aquele lugar lá no navio que você fica lá em cima olhando, né? Posto aqui do alto da Gávea, quero um dia poder dizer ao povo brasileiro, Alvíceras, meu capitão. O povo brasileiro é o capitão dele. Alvíceras, meu capitão, terra à vista, a terra da liberdade. Então, a gente, esse tipo de... parece um detalhe, apenas um discurso, apenas palavras, mas essas palavras me deram muita confiança que seria uma caminhada difícil, a gente chegaria lá. O que aconteceu em 85? O país acabou, na verdade, com um século de república autoritária. A república começou autoritária, ela foi um período oligárquico, depois teve um período revolucionário de 30, depois teve uma ditadura do Vargas, depois teve 19 anos de democracia. Nesses 19 anos de democracia, teve suicídio de presidente, teve renúncia de presidente, teve um momento muito tumultuado, e aí começou uma ditadura de 21 anos. 85 foi a marca de o compromisso do Brasil com a democracia. Essa foi a primeira travessia que eu vi fazer. Depois teve uma luta contra a inflação. A inflação ela é perturbadora, ela empobrece os pobres, ela atinge mais quem tem menos. Ela é devastadora. E a inflação chegou a 2 dígitos, acima de 10%, nos anos 40, e lá ficou. E foi a 10, 20, 30, 40, 50, 100, 5.000%. Ela chegou a 5.000%. E o Brasil fez 5 planos, 6 moedas, cortou 9 zeros da moeda, lutou durante 50 anos, mas se lutou principalmente durante 10 anos fortemente para acabar com a hiperinflação. E, a partir daí, a inflação não é um fim, a inflação é um meio. Você primeiro organiza a economia, para daí você construir seu projeto. Qual é o projeto? Aí começou um período de o Brasil olhar para si mesmo e ver que era um país com muitos pobres e muito desigual. O Brasil é rico, com muitos pobres e muito desigual. E ele tem várias desigualdades. Ele tem desigualdades regionais, ele tem desigualdades raciais,
ele tem desigualdade de gênero, ele tem todo tipo de desigualdade. Esse é o maior defeito do Brasil. O Brasil tem uma enorme generosidade nos nossos recursos naturais, no nosso patrimônio natural. E a gente construiu uma sociedade que discrimina, que afasta as pessoas. Começou em 2004, principalmente em 2004, eu marco assim, mas as políticas públicas de mais inclusão começaram a ser discutidas anteriormente. Cada etapa dessa teve discussão dentro da universidade, teve discussão entre jovens, teve decisões tomadas, teve políticas públicas que levaram a isso. E, em 2004, começaram a aumentar as políticas públicas de inclusão social, de criar as políticas de transferência de renda mais forte, principalmente o Bolsa Família, para retirar da extrema pobreza o pobre, o extremo pobre, e começar a construir a perspectiva de que, na geração dos filhos, essa pobreza se romperia, essa cadeia de reprodução da pobreza poderia se romper. Então é um país que fez a democratização, a estabilização, e começou um processo de inclusão que será longo. Mas há outros desafios. Nesse momento, a gente olha para a política e vê notícias o tempo todo de corrupção. Mas esse é um quarto consenso que nós estamos formando, né? A gente está fazendo um consenso do combate à corrupção, né? Ele não é partidário, não é contra um partido, não pode ser. Tem que ser contra uma prática que está enfraquecendo a democracia e enfraquecendo a economia. Por isso, essa busca da Lava Jato, não só da Lava Jato, mas de todos os processos de investigação da corrupção, são feitos por funcionários públicos do Ministério Público, né, a partir da Constituição de 88, que o Ministério Público passou a ter autonomia, independência. E, então, o que está se buscando é uma nova forma de se relacionar entre empresa e governo, entre representante e representado. Na verdade, a gente está buscando esse princípio aqui, que é o erga omnes, ou seja, a lei vale para todos. No Brasil, o Brasil começou com capitanias hereditárias, com alguns eram mais iguais que os outros. A política, é o país do sabe com quem está falando, né? Então, é dos fidalgos. Assim começou o Brasil. Então, a gente está buscando que a lei vale para todos, todos têm que se submeter à lei. E aí, nesse momento que a gente vê tanta coisa acontecendo, noticiários são tão pesados, eu só queria mostrar para vocês o que era antes e o que é agora, né? Nessa luta da busca desse país novo, né? O que a gente tinha antes que a gente não sabia, né? Antes de começarem todo esse processo de combate à corrupção. Tinha diretores da Petrobras cobrando propina, a gente não sabia, né? Tinha o Banco do Brasil, a Caixa, não seus funcionários, tem tanto funcionário bom, sério, competente, mas eles estavam sendo usados, os bancos públicos, em projetos que não trariam retorno, ou em negociações muito mais escusas. Fundos e bancos públicos estavam sendo negociados, estava sendo feito o uso generalizado de Caixa 2, até o Caixa 1 do financiamento das campanhas era usado para lavagem de dinheiro, né? As relações entre empresas e políticos eram as mais promíscuas. Agora, o que a gente tem nos últimos 3 anos passou a ter? Bom, as pessoas começaram a ir para a prisão, políticos, empresários importantes, marqueteiros. E o dinheiro desviado está começando a retornar. Tem pedido de ressarcimento, o Ministério Público já fez, de 38 bilhões. Tem feito acordos com as empresas pediram desculpas publicamente. A Odebrecht pediu desculpas publicamente. Andrade Gutierrez pediu desculpas ao povo brasileiro pelo seu comportamento, se comprometeu com novas regras e novo comportamento daqui para diante. O Brasil fez acordos internacionais com inúmeros países. Ou o Brasil fornece informação sobre corrupção que estava sendo feita naqueles países, ou o Brasil recebe informação. Então, foram feitos acordos com mais de 100 países. Tem 15 países à espera de informação só da delação da Odebrecht. E tudo isso passou a ser muito mais informado. Hoje, tem jornalistas especializados em buscar as informações do setor judiciário e explicar o que está acontecendo. Mas vocês vão falar assim, mas a gente veio discutir educação, né? E
o que eu quero dizer para vocês de bom é o seguinte: eu sei que a educação tem números dramáticos, tem números muito difíceis, né? O Brasil está muito atrasado em educação, e é isso que trouxe vocês aqui para discutir como a gente pode melhorar, né? Só que o que eu vi nos últimos tempos foi o seguinte: até 20 anos atrás, você não tinha nenhum dado sobre a educação brasileira. Você tinha os dados do IBGE, mas você não tinha avaliação. Essa escola está ensinando bem? Esse Estado está ensinando bem? Que política dá certo? Hoje tem um mar de números. São 20 anos de avaliações e dados que foram sendo feitos e sistemas de avaliação que foram sendo aperfeiçoados. É tanto dado que tem, inclusive, instituições que ensinam como navegar nesses dados, né? O QEDU, por exemplo, da Fundação Lehman, você chega lá e consegue saber exatamente aquela escola específica na cidade de Caratinga, onde eu nasci, se tem um bom desempenho em matemática, em português. A gente consegue saber isso. Então, ter a informação da educação é um passo importante. Outra coisa, instituições e empresas têm se unido ao setor público. São várias instituições que se preocupam com a educação e que estão, não assim para fazer discurso apenas, que a educação é prioritária, mas eles estão pensando assim, o que podem fazer. Estão se especializando, por exemplo, se especializa em ensino médio, né? Outro se especializa em atendimento a professores e diretores. Enfim, o que está se formando nesse momento é um outro consenso. Da mesma forma que teve consenso pela democracia, ainda que as pessoas lutassem de formas diferentes, teve consenso da busca da estabilização, tem uma necessidade enorme e compreensão de que é preciso manter políticas públicas de transferência de renda, independentemente do governo, e de que a luta contra a corrupção não é uma luta contra um partido, mas a luta por uma democracia melhor. Busca-se também a educação. Os processos estão em andamento. E os processos precisam, por exemplo, desse encontro de vocês. Vocês fazem parte desse momento. Mas o Brasil, vocês têm que ter em mente que o Brasil no qual vocês vão atuar, como pessoas, como cidadãos, é um país de uma enorme desigualdade. O Brasil, nas políticas públicas, ele transfere mais dinheiro para os muito ricos do que para os pobres. Eu falo isso não por falar. Eu conheço os dados, eu conheço as políticas. Eu sei como é que as políticas tem mais canais de dinheiro para os muito ricos do que para os pobres no Brasil. E a desigualdade, por exemplo, no mercado de trabalho. Isso se fala, hoje o grande problema é o desemprego. Nós estamos com 13,5 milhões de desemprego, 23 milhões de pessoas desempregadas, subempregadas ou em desalento. Tem uma palavra essa palavra quer dizer o seguinte, é uma estatística de pessoas que sequer procuram emprego, porque acham que não vão encontrar. Então, elas não são desempregadas, é o desemprego por desalento. Tem essa estatística no IBGE. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha aqui, o desemprego segundo a cor. Né? Então, segundo a cor, branco é 9,5% de desemprego. Mas, se você for para pretos e pardos, que é a divisão do IBGE, 14,4% e 14,1%. Então, essa primeira coisa que é assim, o seguinte, que eu acho, não, mostra primeiro que sempre todos os dados, pretos e pardos, têm indicadores muito próximos, mostrando que eles são enfrentam os mesmos problemas, e os brancos estão em outra situação. Então, qualquer dado, eu posso fazer um mar de dados para vocês, não tenho esse tempo, mas eu quis mostrar no desemprego. O mercado de trabalho discrimina por cor. O mercado de trabalho discrimina por idade. Aqui é a taxa de desemprego total, até dezembro, que eu peguei esse dado até dezembro. Lá em cima, 39,7%. São jovens que nem deviam estar procurando emprego, 14 a 17 anos. Mas, assim, se você pegar de 18 a 24 anos, a taxa é de 25%. Então, aí vai reduzindo, assim, né? De 25 a 39, 11, de 40 a 59, 6,9, de 60 anos ou mais, 3,4. Esse indicador mede
quem procura emprego e não encontra, e não exatamente quem está fora do mercado de trabalho, entendeu? Se o IBGE perguntar assim, você está procurando emprego? Você procurou emprego esse mês? Não. Então, você não entra nessa estatística, você entra na estatística do desemprego por desalento, que eu expliquei. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês vão atuar num país que tem muitas desigualdades e que o mercado de trabalho discrimina. E que vocês precisam lutar contra esse é o pior defeito do Brasil. Porque o Brasil chegou num momento da sua vida demográfica em que ele ou inclui todo mundo ou não será um país. Porque a gente não pode mais desperdiçar ninguém. Ninguém. Nós vamos passar por mudanças demográficas. O Brasil vai, eu vou falar sobre isso mais adiante, vai falar, só 10 minutos, então nem posso falar muito aqui, está me dizendo que só tem 10 minutos, eu vou até pular essa parte aqui, que eu ia falar. Bom, é o seguinte, na vida de vocês vai acontecer uma coisa interessante, pela primeira vez na nossa história, o Brasil vai diminuir de tamanho. O número de brasileiros vai diminuir. O Brasil aumentou, multiplicou-se por 5 vezes no século XIX, multiplicou-se por 10 vezes no século XX, e esse século ele aumentou, vai continuar aumentando até 2030, 2035, aí ele vai parar de crescer e ele vai diminuir o número de jovens, e vai diminuir muito o número de crianças nascendo. Em 2050, comparado com 2000, serão 10 milhões de crianças a menos, de 0 a 4 anos. Então, estão nascendo menos brasileiros. Essas são as projeções, né? A população vai ficar mais velha. Por enquanto, a população é muito jovem. Por enquanto, o Brasil é muito jovem. Não eu, mas o Brasil é. Então, eu posso falar, nós somos jovens. Porque, olha, veja bem, de 60 anos ou mais, só 12,50% de brasileiros, 12,5% de brasileiros têm 60 anos ou mais. Ou seja, 87,5% dos brasileiros têm menos de 60 anos. Olha aqui, ó, de 0 a 24, 38,68%. E de 25 a 59, 48,82%. Então, esse é um país que está no auge. E o país está no auge. E eu tenho uma coisa mais para dizer para vocês. Antigamente, 60 anos era velho. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Eu sei que vocês estão pensando assim. Ela está falando isso em causa própria. Não é, não. Quer dizer, sim. Mas também é de experiência. Porque eu sei que a gente pode chegar a essa idade com muita energia, muita vontade de trabalhar. Então, eu chamo assim, que nós, dessa idade, nós somos talento maduro. Velho, não. Talento maduro. Obrigada. Então, é isso. A gente é um país jovem, e mesmo aqueles que estão na categoria de idosos, talvez não sejam, né? Então, estão me dando bastante água aqui, me avisando que o tempo acabou. Não acabou ainda não, né? Então, tá, vamos lá. Tem mais umas coisas para contar. Bom, nos últimos 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro aumentou 22 anos. Então, nós não estamos envelhecendo. Está havendo no Brasil um prolongamento da vida. Então, isso é mais importante, torna tudo mais importante. As decisões que tomarmos sobre que país a gente quer é fundamental, porque muita coisa vai acontecer da perspectiva demográfica. Tem um dado dramático contra o qual nós precisamos nos unir para lutar, que é a morte de jovens negros. Eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas esse é um drama fundamental quando você olha os dados demográficos e sociais brasileiros. Sabe o que é isso? É morte violenta de homens, porque são os meninos que são os mais alvo, por cor e idade. Vocês estão vendo que, quando chega por volta de 15 anos, começa a aumentar estupidamente a morte violenta de jovens. Esse dado é mortos por 100 mil habitantes. Então, quando chega ali no 23 anos, você tem brancos em torno de 40 e negros a mais de 90. Se você pegar estado por estado, tem estado que Alagoas é um estado que tem uma quantidade enorme de morte de jovens negros. Enfim, esse é um problema pelo qual se mobilizar. Como proteger os meninos, porque nós não podemos fazer um esforço enorme de educação
Faz primeiros anos bons, depois os anos finais bons, depois rediscute o ensino médio. Vocês estão aqui para discutir a Base Nacional Comum Curricular, vamos melhorar o ensino médio, conter as crianças, os jovens. Esse é fundamental, porque se a escola melhorar, mais crianças vão ficar na escola. Se tiver menos evasão, talvez esses números melhorem, né? Esse é um dos caminhos. Mas esse é um problema premente. Mas, basicamente, o que eu queria falar é que o país, como o Brasil passou por essa recessão, está um enorme desânimo. E eu queria, apesar de ter falado de problemas, falar para vocês que não fiquem nesse desânimo. O Brasil tem enormes potencialidades. O Brasil tem... a pergunta que eu me fiz para escrever o livro História do Futuro, que agora estou transformando em série de televisão, é: o que o século XXI pede dos países que o Brasil tem? E aí é um mar de coisas. Então, o Brasil, por exemplo, tem a maior biodiversidade do mundo. Isso é tão importante, e a gente não dá atenção, porque faz parte da paisagem. A gente acha que assim é normal. Não é normal. 18 países do mundo têm 70% da biodiversidade do planeta. 70% fica com 18 países dos 200 que tem no mundo. E o Brasil é o primeiro dos 18. Ele tem a maior biodiversidade. O século XXI pedirá biodiversidade para tudo, para a biotecnologia, para as novas soluções, para tudo. E o Brasil tem, em abundância. Ele tem o maior potencial de energia renovável por quilômetro quadrado, as novas energias, sol e vento. O nosso pior sol é melhor do que o melhor sol da Alemanha, um país onde mais cresce a energia solar. Nós temos ventos específicos que são ótimos para a produção de energia. São ventos alísios, são ventos que são de baixa turbulência e unidirecionais, né? E, bom, o Brasil é o maior produtor de alimentos, é um grande produtor de alimentos do mundo, um dos maiores, o primeiro, o segundo, dependendo da cultura, e sempre será. Porque o Brasil tem terra, tem sol, tem solo, tem dimensão, e tem tecnologia de produção de alimentos. O Brasil não precisa produzir alimentos destruindo mata, floresta. Não precisa, porque ele tem terra disponível que já foi usada para a agricultura, que foi abandonada, que está aí jogada, porque o Brasil tem coisas demais, ele joga as coisas para lá. Tem 60 milhões de hectares. Isso é igual à Alemanha, mais o Reino Unido somados. É esse tamanho de Brasil que está aí, que pode ser incluído na agricultura e na pecuária e que está jogado fora. O Brasil tem um tamanho de população que, mesmo quando ele diminuir, ele não vai ser tão pequeno que seja um limitador, como tem o Canadá, nem tão grande que seja um peso, como os países que são muito populosos. O Brasil tem água. Todo mundo já ouviu falar que o século XXI vai ser o século da guerra pela água. O Brasil tem água em abundância. O Norton está aqui comigo. A gente estava, outro dia, navegando no Rio Negro, eu tinha que falar, na minha reportagem, sobre a dimensão da água que a gente tem. E aí ele falou que, bom, é só com drone. Então, eu fui para a ponta do barco, e aí o drone veio, e eu tive que falar para o drone, porque o drone tinha que subir e mostrar aquela dimensão de água. Nós estávamos num dos rios. Num dos rios. E o que eu tinha para dizer? Falei, gente, a gente tem a maior parte da maior bacia hidrográfica do planeta. Nós temos tudo isso. Nós temos enorme possibilidade de dar certo e de construir um futuro se a gente focar. O que a gente quer? O que exatamente a gente quer? A gente quer um país de que forma? Porque isso é que vocês têm que se perguntar, porque vocês é que vão decidir. Na minha expectativa é o seguinte: depois de fazer 4 anos trabalhando nesse livro História do Futuro, e agora viajar com a equipe, eu acho que nenhum outro tempo da nossa história a gente teve tanta chance de dar certo, apesar de estar vivendo a pior crise. Mas só que a gente tem que tomar a decisão. A gente tem população no tamanho ideal, a gente tem biodiversidade, a gente tem terra, a gente tem fontes de energia renovável e a gente tem valores. E vocês podem me perguntar, mas temos valores? A gente está imerso nessa crise de corrupção? Nós estamos lutando corajosamente contra a corrupção. Eu estou vendo um país corajoso lutando contra a corrupção. Então, nós estamos construindo valores. Mas a gente
tem que definir para onde a gente vai, o que a gente exatamente quer. E isso é uma coisa para vocês, porque é aquela conversa da Alice com o gato, quando ela perguntou, pode dizer-me o que eu faço para sair daqui? E a gente quer sair dessa crise, quer sair desses problemas, quer sair dessa desigualdade, quer sair desse projeto sem inclusão de brasileiros. E aí o gato diz, isso depende muito de para onde queres ir. Eu acho que essa hora de focar no nosso projeto, porque a gente só faz sentido um país em que a gente vá com todo mundo e que a gente construa políticas que realmente se dirijam os recursos públicos para os mais pobres, para quem precisa ser incluído no projeto, para a ferramenta poderosa de inclusão, que é a educação. Eu não falo isso porque eu estudei. Eu falo isso porque eu vivi. Como cada um de nós tem a sua história, eu também tenho a minha história. Vó analfabeta e pai que, pela educação, saiu da extrema pobreza. Minha avó era negra, nordestina, analfabeta, inteligentíssima e decidida a incluir os filhos e levou-os para a escola. Eles conseguiram atravessar os obstáculos, então eu nasci confortavelmente na classe média, mas sei exatamente de onde eu vim. E eu queria que vocês pensassem nisso nesse dia, exatamente para onde vocês querem ir, porque vocês é que decidirão. Vocês é que farão desse país generoso um país inclusivo e justo. Muito obrigada. Pessoal, a gente está um pouquinho atrasado, então a gente vai fazer 3 perguntas de uma vez e ela responde todas juntas, combinado? O pessoal está com o microfone já, vai atrás de quem quer fazer pergunta, levanta a mão. Oi, meu nome é Júlio e que o Brasil é o país do futuro é uma expressão que a gente conhece desde a época do Stefan Zweig, mas sempre todas as ondas de otimistas, as ondas de querer mudar o Brasil no último século, no século XX, sempre pareceram um pouco sufocadas no final. E a minha pergunta é, o que a nossa geração de hoje, pode fazer de diferente que as gerações do século XX para realmente fazer essas mudanças, porque sempre existe aquela de... a gente é o país do futuro, mas o futuro nunca chega, sabe? E eu queria saber o que nós, no século XXI, podemos fazer para não repetir essa potência que não acontece no século XX. Obrigado. Cissa, bom dia. Posso falar? Tá, eu sou Marcelo, professor da Rede Municipal aqui de São Paulo. A sua fala é muito bacana em termos de pesquisa de Brasil, de otimismo, etc. Mas como que vislumbrar um país de futuro, um país que foi praticamente desmontado, né, em termos de legislação, com uma PEC de 20 anos de congelamento na educação, com uma situação agora que a gente vê claramente de uma reforma de ensino médio que não foi nem construída pela base, não foi nem ouvido os professores. Como é que você vê essa questão? E nós estávamos num processo de inclusão social durante 12 anos. A gente estava num processo. E agora esse processo acabou. O que a gente tem não é futuro. A gente tem uma realidade muito clara e um projeto político muito claro que não impede de pensar em qualquer futuro. Como é que você vê isso como jornalista e uma pessoa que também se posiciona em relação a esse contexto, né? Porque a gente fala de crise, mas eu não consigo ver essa crise a não ser nessa questão, sim, da corrupção e sim desse projeto que está aí, que tomou um projeto de democracia do Brasil. Isso eu não vejo. Você, como jornalista, né, que trouxe muitas informações para a gente, novas, né, inéditas, e como levar para os jovens as informações de como ocupar os dispositivos que são oferecidos pela democracia.
porque você fala assim, né, que a democracia está em crise. Então, assim, mas eu vejo pouco a divulgação das entradas nos conselhos gestores, nos conselhos participativos, nas audiências públicas, na participação de movimentos populares, porque democracia, para mim, então, é sinônimo de controle social descentralizado e que com participação de todos os segmentos, né? Então, assim, como levar nos meios de comunicação a divulgação e a importância que, se pelo menos um cidadão participasse, cada cidadão participasse pelo menos de um desses dispositivos, nós teríamos mais uma influência na administração da nossa sociedade, no nosso bairro. E também estou sabendo assim que, apesar de nós termos toda essa água, então já tem pessoas que já estão à frente discutindo a privatização da água, né, de estar centralizando o comércio da água. E o minério também, né? Estou sabendo assim também que o Temer ele está dando, né? Os minérios, até daquele minério que vai para fazer celular, que vai para o avião, assim, está sendo porque como nióbio. Assim, então, essa informação eu obtive vindo da primeira amostra sobre medicalização, agora que teve em Niterói, no ponto de ônibus, vindo para casa, que tinha um assessor parlamentar de Brasília falando sobre esses fatos. Então, assim, como essas informações do que realmente acontece, né, essa limitação, né, dessas pessoas nesses cargos, que acabam dificultando essa nossa democracia tão sonhada. Obrigada. O que eu quis falar não é que o Brasil é um país do futuro. O futuro está aqui, o Brasil já deu passos importantes, e o Brasil vai continuar dando passos importantes. O que eu quero dizer para vocês é que não é um dia que vai chegar, é um processo que vamos fazer. E eu acho que a geração do século XX fez algumas coisas. Eu tentei mostrar que a gente lutou contra a ditadura e depois a gente lutou contra a hiperinflação, que era desorganizadora e que a gente tem sempre que tomar muito cuidado, porque, recentemente, ela voltou a subir. E quando ela sobe, ela desorganiza e atrapalha todos os outros projetos. Para você ter um projeto, você tem que ter estabilidade monetária. Não é um desejo de uma ala política, não é um desejo conservador ter uma inflação baixa. É que a inflação baixa é o piso no qual você constrói o projeto do país. Não por acaso, depois da estabilização, é que a gente começou a discutir esse enorme desconforto com a desigualdade, com a necessidade de inclusão. Não por acaso, é porque você precisava tirar aquela... Eu passei, na minha vida profissional, uma grande parte vendo a luta contra a inflação, e sei como é que isso era desorganizador. Então, eu não acho que o futuro... assim, tem uma piada sobre o Brasil que fala isso. O Brasil é um país do futuro e sempre será. Então, é como se ele nunca fosse chegar lá. Mas eu acho que nós estamos construindo nesse momento. O que vocês estão fazendo nesse fim de semana é exatamente isso. É discutir e pensar exatamente que futuro. Ninguém realiza um futuro que não sonhou antes. Então, o que vocês têm é que sonhar esse país, né? Sonhar cada vez mais o país que vocês querem. Porque eu sonhei. Eu paguei o preço de sonhar. E eu fui, e a minha geração. E a gente conseguiu algumas coisas, e é muito menos do que a gente sonhou. Então, vocês sonhem e realizem, quem sabe, mais do que estão pensando. Mas, assim, é que cada dia é um passo, é assim que é, né? Não é um momento que rompe, que muda tudo, né? Não é um governo que vai salvar. Não pensem que um governo salvará. Todos os governos terão seus defeitos e suas qualidades. Então, a gente tem que pensar no projeto que eu quero. É isso que é mais importante. Aí, professor, eu discordo de que a gente teve 12 anos de inclusão, não tem mais. O programa Bolsa Família foi... a gente tem um processo, né? De processo. Ou a gente... por exemplo, as ferramentas e as políticas públicas continuam. Tem muita coisa... esse é um governo ruim, esse é um governo que tem tomado decisões ruins. Eu vou te contar uma coisa dessa semana, por exemplo, que foi aquela decisão sobre a reserva lá do Amapá e Pará, porque quando um governo diz isso aqui não é mais reserva, e lá tem
9 unidades de conservação, sendo 5 unidades de conservação integral. Eu sei como é que funciona na Amazônia, eu já fui a áreas de conflito. Quando o governo pisca, é que nem entrar num salão, o governo pisca, os grileiros avançam. Os grileiros avançam, e os grileiros não são pessoas aventureiras, não, eles têm por trás pessoas poderosas que estão mandando lá. Eu fui numa área, uma vez, fazer uma cobertura numa área indígena, em que um invasor falava assim, eu não saio daqui porque eu tenho deputado. Né? Ele acabou saindo, a Polícia Federal o tirou de lá. Então, se a gente acha que todo bem vai ser feito por um governo, ou todo mal está em outro governo, a gente não vê o processo. E o processo, eu acho que a democracia não é um momento, nem uma eleição, como disse a outra professora, é um processo de construção, de formação de consensos, de debate, de desconforto, como esse debate que está acontecendo aqui. Quer dizer, isso tem que ser debatido. Né? Não se pode fazer, tomar decisões como têm sido tomadas sem debate, eu concordo com você. Mas eu, sem nenhum compromisso de defender esse governo, o que eu estou dizendo é o seguinte, não houve um processo de inclusão de 12 anos que acabou. Nesses 12 anos, teve um processo importante de inclusão que eu elogio, mas, ao mesmo tempo, teve a maior transferência de renda para os mais ricos através do BNDES que eu vi acontecer. Isso é maior do que houve no governo militar. Eu vi dia a dia, porque eu escrevi contra isso dia a dia. Então, nós temos que mudar essa política de subsidiar os muito ricos, porque isso é que está tirando dinheiro das políticas sociais que precisam ser dirigidas aos mais pobres e a quem realmente precisa. Nós não podemos fazer, faz uma política, faz um Bolsa Família aqui e faz um Bolsa Empresário mais alto. Porque o dinheiro que foi transferido para o BNDES, para ser emprestado com subsídio, para a Ike Batista e JBS, foi demais. E eu escrevi sobre isso o tempo todo. Então, nós temos que ver com olhos críticos as más políticas de qualquer governo e apoiar boas políticas e fomentar boas políticas dentro dos governos. É assim que eu penso, sem fla-flu. É assim que eu penso. Muito obrigada.